A Revista Espírita de 1859 apresenta o segundo capítulo do artigo Cenas da Vida Privada dos Espíritos. Então, meu caro Pierre, refletiste seriamente naquilo que conversamos o outro dia? Mais seriamente do que imaginas, pois faço questão de te provar que valho mais do que pareço. Sinto-me mais à vontade, desde que tenho algo a fazer. Agora tenho um objetivo, e não mais me aborreço. Falei de ti ao Sr. Allan Kardec. Comuniquei-lhe nossas conversas e ele ficou muito contente. Deseja entrar em contato contigo. Já o sei. Estive em sua casa. Quem te conduziu até lá? Teu pensamento. Voltei aqui depois daquele dia. Vi que querias falar-lhe a meu respeito e disse a mim mesmo: vamos lá primeiro. Provavelmente encontrarei material de observação e, quem sabe, uma ocasião de ser útil. Gosto de ver-te com esses pensamentos sérios. Que impressão tiveste da visita? Oh, muito grande. Ali aprendi coisas que nem suspeitava e que me esclareceram quanto ao futuro. É como uma luz que se fizesse em mim. Agora compreendo tudo quanto tenho a ganhar no meu aperfeiçoamento. É preciso. Posso, sem cometer indiscrição, perguntar-te o que viste na casa dele? Posso, sem cometer indiscrição. Certamente, lá, como na casa de outras pessoas, vi tantas coisas que não falarei senão quando quiser, ou quando puder. O que quereis dizer com isso? Não podes dizer tudo quanto queres? Não. Desde alguns dias vejo um espírito que parece seguir-me por toda parte, que me impele ou me contém. Dir-se-ia que me dirige. Sinto um impulso do qual não me dou conta e ao qual obedeço, mau grado meu. Se quero dizer ou fazer algo inconveniente, posta-se à minha frente. Olha-me e eu me calo e me detenho. Quem é esse espírito? Nada sei, mas ele me domina. Por que não lhe perguntas? Não tenho coragem. Quando lhe quero falar, ele me olha e sinto a língua travada. É evidente que aqui a palavra língua é uma figura, já que os espíritos não possuem linguagem articulada. Deves ver se é bom ou mau. Deve ser bom, pois que me impede de dizer tolices, mas é severo. Por vezes tem um ar irritado. Doutras, parece olhar-me com ternura. Veio-me a ideia de que poderia ser o espírito de meu pai, que não quer se dar a conhecer. Isso parece plausível. Ele não deve estar muito satisfeito contigo. Ouve-me bem, vou dar-te um conselho a respeito. Sabemos que os pais têm por missão educar os filhos e encaminhá-los na senda do bem. Consequentemente, são responsáveis pelo bem ou pelo mal que eles praticam.
conforme a educação que receberam, com o que sofrem ou são felizes no mundo dos espíritos. A conduta dos filhos, pois, influi até certo ponto sobre a felicidade ou a infelicidade dos pais após a morte. Como tua conduta na terra não foi muito edificante, e como desde a tua morte não fizeste grande coisa de bom, teu pai deve sofrer por isso. Caso tenha algo a censurar-se, por não te haver guiado bem. Se não me tornei um homem de bem, não foi por ter me faltado, mais de uma vez a corrigenda necessária. Talvez não tivesse sido a melhor maneira de corrigir-te, seja como for, sua afeição por ti é sempre a mesma, e ele te prova aproximando-se de ti, se de fato é ele, como presumo. Deve sentir-se feliz com a tua mudança, o que explica a alternância de ternura e de irritação. Quer auxiliar-te no bom caminho em que acabas de entrar, e quando te vir realmente empenhado nisso, estou certo de que se dará a conhecer. Desse modo, trabalhando por tua própria felicidade, trabalharás para dele. Nem mesmo me surpreenderia caso tivesse sido ele próprio quem te impeliu a vir à minha casa. Se não o fez antes, foi porque quis dar-te o tempo de compreender o vazio de tua existência, sem realizações, e sentir-lhes os dissabores. Obrigado, obrigado. Ele lá está, atrás de ti. Pôs a mão na tua cabeça, como se te ditasse as palavras que acabas de proferir. Voltemos ao Sr. Allan Kardec. Fui à sua casa anteontem à noite. Estava ocupado escrevendo em seu gabinete, trabalhando muito numa nova obra em preparo. Ah, ele cuida bem de nós, pobres espíritos. Se não nos conhecem, não é por sua culpa. Ele estava só? Só, sim, isto é, não havia ninguém com ele, mas havia ao seu redor uma vintena de espíritos que murmuravam acima de sua cabeça. E ele os escutava? Ouvia-os tão bem que olhava para todos os lados de onde provinha o ruído, para ver se não eram milhares de moscas. Depois abriu a janela para olhar se não seria o vento ou a chuva. O fato era absolutamente exato. Entre tantos espíritos, reconheceste algum? Não, não são aqueles com quem me reunia. Eu tinha a impressão de ser um intruso e pus-me a um canto a fim de observar. Esses espíritos pareciam estar interessados por aquilo que ele escrevia? Creio que sim. 2 ou 3, sobretudo, sopravam o que ele escrevia e davam a impressão de ouvir a opinião dos outros. Quanto a Kardec, acreditava piamente que as ideias eram suas, parecendo satisfeito com isso. Foi tudo o que viste? Depois chegaram 8 ou 10 pessoas que se reuniram num outro aposento com Kardec. Puseram-se a conversar, faziam perguntas, ele respondia e explicava. Conheces as pessoas que lá estavam? Não, sei apenas que havia pessoas importantes, pois a uma deles se referia sempre como príncipe e a outra como senhor duque.
Os espíritos também chegaram, em massa. Havia pelo menos uma centena, dos quais vários tinham sobre a cabeça uma espécie de coroa de fogo. Os outros se mantinham afastados e ouviam. E tu, o que fazias? Eu também ouvia, mas sobretudo observava. Veio-me então a ideia de fazer uma artimanha para ser útil a Kardec. Dir-te-ei mais tarde o que era, quando eu estiver alcançado o êxito. Então deixei a reunião e, vagando pelas ruas, divertia-me em frente às lojas, misturando-me com a multidão. De sorte que, em vez de ir aos teus negócios, perdias o tempo? Não o perdi, pois que impedi um roubo. Ah, tu te metes também em assuntos da polícia? Por que não? Passando de frente de uma loja fechada, notei que lá dentro se passava algo estranho. Entrei e vi um rapaz muito agitado, indo e vindo, como se quisesse ir ao caixa do lojista. Com ele havia 2 espíritos, um dos quais lhe soprava ao ouvido. Vamos, covarde! A gaveta está cheia! Poderás te divertir à vontade. O outro tinha o semblante de uma mulher, bela e cheia de nobreza, qualquer coisa de celeste e de bondade no olhar. E ela dizia-lhe: Vá embora, não te deixes tentar. E lhe soprava as palavras: prisão, desonra. O rapaz hesitava no momento em que se aproximava do caixa. Interpus-me à sua frente para detê-lo. O espírito mau pediu-me que não me metesse. Não se meta! Eu lhe disse que queria impedir o moço de cometer uma má ação e talvez de ser condenado às galés. Então o espírito bom aproximou-se de mim e me disse: é preciso que ele sofra a tentação. É uma prova. Se sucumbir, será por sua culpa. O ladrão ia triunfar quando o espírito mau empregou um artifício abominável que deu resultado. Fez-lhe ver uma garrafa sobre uma mesinha. Era aguardente. Inspirou-lhe a ideia de beber para criar coragem. O infeliz está perdido, pensei comigo. Procuremos ao menos salvar alguma coisa. Eu não tinha outro recurso a não ser advertir o patrão. Depressa, num piscar de olhos, eis-me em sua casa. Estava jogando cartas com a esposa. Era preciso encontrar um meio de fazê-lo sair. Se ele fosse médium, teria-lhes feito escrever o que quiséssemos. Ele acreditaria pelo menos nos espíritos? Não tinha bastante espírito para saber o que é isso. Eu te ignorava o talento para fazer trocadilhos. Se me interrompes, não direis mais nada. Provoquei-lhe um violento espirro. Ele quis aspirar rapé, mas havia deixado na loja a tabaqueira. Chamou o filho que dormia num canto e disse-lhe para ir buscá-la. Não era bem o que eu desejava. O menino despertou resmungando. Soprei à mãe que dissesse: não acorde a criança. Tu podes muito bem ir buscá-la. Finalmente ele se decidiu. Eu o acompanhei para que fosse mais depressa.
Chegando à porta, percebeu luz na loja e ouviu um ruído. Ficou tomado de medo. Tremiam-lhe as pernas. Empurrei-o para que avançasse. Se tivesse entrado subitamente, pegaria o ladrão como numa armadilha. Em vez disso, o imbecil pôs-se a gritar: "Pega ladrão!" O ladrão escapou. Em sua precipitação, perturbado também pela aguardente, esqueceu de apanhar o boné. O dono da loja entrou quando já não havia ninguém. O que acontecera com o boné não é da minha conta. Aquele sujeito está metido em maus lençóis. Graças a mim, não houve tempo de consumar-se o furto, do qual livrou-se o comerciante pelo medo. Isso, porém, não o impediu de dizer ao retornar à sua casa que havia derrubado um homem de 6 pés de altura. Veja só como as coisas acontecem. Se eu não tivesse tido a ideia de aspirar rapé, e se eu não te houvesse impedido de mandar o menino, retrucou a mulher, é preciso convir que tivemos sorte. Olha o que é o acaso. Eis, meu amigo, como nos agradecem. És um bravo rapaz, meu caro Pierre. Parabéns. Não te desanimes com a ingratidão dos homens. Encontrarás muitos outros assim. Agora que te comprometes a lhes prestar serviço, até mesmo entre os que creem na intervenção dos espíritos. Sim, eu sei que os ingratos um dia serão pagos com ingratidão. Vejo agora que posso contar contigo e que te tornas verdadeiramente sério. Mais tarde, verás que serei eu a te ensinar moral. Como qualquer outro, eu o necessito e receberei de bom grado os conselhos. Venham de onde vierem. Eu te disse que queria que praticasses uma boa ação. Estás disposto? Podes duvidar disso? Creio que um de meus amigos está ameaçado de grandes decepções se continuar seguindo o mau caminho em que se encontra. Suas ilusões poderão perdê-lo. Gostaria que tentasses reconduzi-lo ao bom caminho, por meio de algo que o pudesse impressionar vivamente. Compreendes o meu pensamento? Sim. Gostarias que eu lhe produzisse alguma manifestação agradável, uma aparição, por exemplo, mas isso não depende de mim. Entretanto, posso dar provas sensíveis da minha presença, quando isso me for permitido, bem o sabes. O médium ao qual este espírito parece estar ligado é advertido de sua presença por uma impressão muito sensível, mesmo quando não pensa em chamá-lo. Reconhece-o por uma espécie de arrepio que sente nos braços, no dorso e nas espáduas, mas algumas vezes os efeitos são mais enérgicos. Numa reunião que ocorreu em nossa casa, no dia 24 de março passado, este espírito respondeu às perguntas por outro médium. Falava-se de sua força física. De repente, como que para dar uma prova, ele agarrou um dos assistentes pela perna e, por meio de um abalo violento, levantou-o da cadeira e o atirou, assombrado, do outro lado da sala. Farás o que quiseres, ou melhor, o que puderes. Aviso-te que ele possui alguma mediunidade. Tanto melhor, tenho meu plano. Que esperas fazer? Primeiro vou estudar a situação, ver de que espíritos ele se acha cercado
e se há meios de fazer algo com estes. Uma vez em sua casa, eu me anunciarei, como fiz na tua. Interpelar-me-ão e responderei: sou eu, Pierre Le Flamand, mensageiro espiritual, que venho pôr-me ao vosso serviço e que ao mesmo tempo desejaria vos agradecer. Ouvi dizer que acalentais certas esperanças que vos transtornam a cabeça e já vos fazem virar as costas aos amigos. Creio de meu dever, em vosso próprio interesse, advertir-vos de quanto vossas ideias estão longe de ser proveitosas à vossa felicidade futura. Palavra de Le Flamand, posso garantir que vos venho visitar imbuído das melhores intenções. Temei a cólera dos espíritos, e mais ainda a de Deus. E crede nas palavras de vosso servidor, que garante que a sua missão é inteiramente voltada ao bem. Se me expulsarem, voltarei 3 vezes e depois verei o que terei a fazer. É isso? Muito bem, meu amigo, mas não digas nem mais nem menos. Palavra por palavra. Mas, se te perguntarem quem te encarregou dessa missão, o que responderás? Que foram os espíritos superiores. Para o bem, posso não dizer toda a verdade. Tu te enganas. Desde que agimos para o bem, é sempre por inspiração dos espíritos bons. Assim, tua consciência pode ficar tranquila, porquanto os espíritos maus jamais nos impelem a fazer boas coisas. E está entendido. Agradeço-te e te felicito pelas tuas boas disposições. Quando queres ser chamado para me dares conta do resultado de tua missão, eu te avisarei. Continua no próximo capítulo.